Escola Bíblica Dominical, uma fonte constante de aprendizagem. Mais uma vez estamos aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Londrina, Paraná, para juntos aprendermos a Palavra de Deus. Estamos estudando as lições bíblicas que falam sobre os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. E dentro dessa lição do Sermão do Monte, nós temos aqui então bastante significativo a imagem de duas mãos partilhando um pão. Olha que lindo, vamos trazer essa simbologia, né, desse Sermão do Monte com a palavra de Deus sendo partilhada na nossa vida. E hoje é a lição número 13, a última lição, né, do trimestre, a verdadeira identidade do cristão. Se você me perguntasse sobre o que vai falar essa lição, eu diria assim, essa é uma lição de amor. É uma lição que fala assim, meu filho, minha filha, cuidado. Cuidado é melhor que coitado. Por quê? Cuidado para não ser enganado. Como não ser enganado? Conheça a minha palavra. Conheça os preceitos que estão ali presentes nesse Sermão do Monte, que retomam os 10 mandamentos, para que lobos não se passem por cordeiros. Tá ficando interessante, né? Então vamos ver o que tem aqui no texto áureo. Veja aí. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mateus 7, versículo 21. Ser de Jesus, a salvação tem um nome. O nome da salvação é Jesus. Esse nosso Senhor e Salvador, ele tem leis, ele tem preceitos. Dizer Senhor, Senhor não quer dizer entrar no reino dos céus. Por que não? Porque a prática na minha vida, no meu cotidiano desse evangelho, é que vai testificar se essa palavra, que é viva e imutável, de fato está em mim. Não é a eloquência de um pastor, de uma pastora, de uma professora, ali em alguma ministração. Não é o muito falar, não é o muito dominar, não é nada disso. Falar é uma coisa, agora, falar, ser testificado pelo Espírito Santo e essa pessoa vivenciar ali, aonde os olhos veem e aonde ninguém vê além do Senhor, aquele que é onisciente e onipresente, é outra coisa. E essa lição vai trazer aqui a verdade prática para a gente, falando que no reino de Deus não basta ouvir para se identificar como Salvador, é preciso praticar o que se aprendeu. Muito bem. Teoria e prática. E a leitura bíblica em classe que está em Mateus, no capítulo 7, versículos 21 a 27, vai retomar esses itens durante a lição. Por isso eu já vou entrar nos itens, que daí a gente retoma essa leitura na íntegra. Então a introdução vai te lembrar e me lembrar, chegamos na última lição do Sermão do Monte. Estamos na mensagem assim final dessa revista. E o nosso Senhor mostra aos discípulos que eles devem fazer a diferença no mundo. Quem é de Jesus tem que ser diferente, precisa ser diferente, porque o tempo todo Ele está nos moldando. E vamos contextualizar então, já que é a última lição, vamos relembrar, né, o que nós vimos? Esse Sermão do Monte que está lá em Mateus, no capítulo 5, 6 e 7, com as nossas palavras vamos pensar assim, que ele destrincha, ele explica, ele retoma os 10 mandamentos que foram entregues a Moisés. Lembrando que nós temos o grande diferencial da lei, através da graça no Novo Testamento, de um Deus, de Jesus que veio à Terra, que teve sim um estilo de vida, que nos deixou esse estilo de vida para a gente viver da forma que Ele viveu, nos deu exemplos que nós podemos seguir e mostrar que é possível, porque Ele como homem o seguiu. De um Deus que fala sobre um padrão do reino. E esse padrão do reino, ele é confrontador, porque ele mostra quantas áreas que eu e você ainda podemos, eu diria que até precisamos melhorar. Nós temos então passagens da Escritura que nós estamos tratando e
trazendo, como ele é conhecido, essas passagens são intituladas Sermão do Monte. Aparece também no Evangelho de Lucas, porém Mateus ele é um pouquinho mais completo, mais detalhado. E temos ali o que nós temos nesse Sermão do Monte? Um bloco da maior fala de Jesus, como se fosse assim, eu diria, uma grande aula de Jesus. Lembra que no capítulo 4, que antecede esse sermão, Jesus já está chamando os discípulos, no capítulo 5, do 1 ao 2, ele já estava famoso, o ministério tinha crescido, dá a entender que ele foi num lugar um pouco mais alto, e os seus discípulos se aproximaram, ele começa a ensinar, e aí a gente pergunta, ensinar para quem? Para todos nós. Olha aqui a Bíblia chegando até mim e você. Naquele contexto, ele estava falando para os discípulos, só que hoje é uma aula sobre o reino, sobre as leis do reino, que serve como um manifesto. Qual a carta do cristão? Tem os 10 mandamentos? Tem, mas tem também o Sermão do Monte, que com muita tranquilidade esse sermão pode ser aplicado aqui na nossa vida. Eu diria que pode ser dito como uma carta que ele nos deixa, porque nós somos discípulos dele. E se você quer ser seguidor de Jesus, nós temos aqui então uma direção de ações que nós podemos aplicar na nossa vivência. Lembra que não é qualquer pessoa falando, é Jesus, ele não ele é apenas o profeta, apenas no modo de falar, né, que ser um profeta é muito digno. Mestre, não, eu estou tendo o Filho de Deus falando comigo e com você. Nós estamos diante de quem? Do Deus encarnado, do Filho de Deus aqui na terra nos dando um ensinamento, nos discipulando, olha só. Então, como cristãos, nós temos o privilégio de dizer que nós temos um Deus que fala e que Ele se comunica com a gente, nos dando orientações. Podemos até dizer que nós temos, então, uma constituição legislativa do reino desse Deus. E, através dessa constituição, Ele nos mostra como proceder, o que fazer. E dentro dessa linha de pensamento, nós temos que pensar assim, se eu tenho um reino, se eu tenho uma constituição, como alguém que moro dentro desse reino, eu tenho que me submeter a essas leis. E eu tenho que me preparar para possíveis ataques que a gente pode vir a sofrer. Então essa aula revela a vontade de Deus, essa aula descreve quem Ele é, essa aula nos mostra como agir. E aqui, professor, presta atenção e chame a atenção do seu aluno. Aceitar Jesus é uma coisa, viver de acordo com os padrões dele, na aplicabilidade da nossa vida, é outra coisa. E tem um livro, vou acrescentar um pouquinho na lição, tem um livro chamado Discipulado, de um autor chamado Dietrich Bonhoeffer. O que ele diz? Ele fala, cuidado com a graça barata. Eu falei no início dessa lição que essa é uma lição de cuidado. Cuidado é melhor que coitado, né? Alerta, né? Cuidado, meu filho, vai queimar. Cuidado, vai cair. Cuidado, gasta o que você tem e tal, né? E aí vai. E nesse livro, Discipulado, que ele fala da graça barata, é cuidar com isso aqui, ó. Eu vou ler, tá? O fragmento do livro. A graça barata é a pregação do perdão sem o arrependimento do pecador. É o batismo sem disciplina eclesiástica. É a comunhão sem confissão de pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado. A confissão sem arrependimento é a graça sem cruz. Esse não é o Evangelho de Jesus. Jesus perdoa? Amém, glória a Deus, perdoa. Venha como estás. Mas, aí começa o processo de mudança, né? Tanto que no final do ministério de Jesus, ele libera a sua autoridade para os discípulos, e aqui nós temos o significado do que é um discipulado. Eu vou ler Mateus 28, capítulos 18 até o 20. Versículos, 18 a 20. Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou dizendo, toda a autoridade me foi dada aonde? No céu e na terra. Ide, orientação. Portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Discípulo, aquele que aprende e depois ele passa a ensinar aquilo que ele aprendeu e a praticar na sua vida.
Qual que é a diferença? A diferença é daquele que ouve e pratica o que o Senhor ensinou. Aí nós temos a verdadeira identidade do discípulo de Cristo. Amém? E o item 1 vai falar sobre a condenação dos falsos seguidores de Deus. E aqui entra o cuidado. Não há um caminho, há o caminho. Não há as portas, é uma única porta de salvação, Jesus. Então aqui o foco tem que ser para a gente cuidar com os falsos mestres, né? Aqueles que, em nome de Deus, fazem atrocidades, violência, não ministram nem proferem profecias, né? Mas profetada, né? Modo de falar. Então cuidado com isso. E aqui nós temos uma forma de saber quando não é de Deus, conhecendo a palavra. O item 1 fala assim, uma fé. E pergunta pra gente, uma fé só de palavras? O que isso quer dizer? Uma fé que tem palavras, mas não tem prática? Como assim? Uma fé só de palavras, só palavras, não precisa praticar, não precisa mudar? Em Mateus capítulo 7, versículo 1, o texto diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, é de Deus. Que ensinamentos que eu posso tirar daqui resumindo para a gente? Apenas expressar palavras em nome de Jesus não basta. É preciso colocar em prática e na prática dessa pessoa refletir o que está no Evangelho de Deus. Paulo escreve que o reino de Deus não consiste só em palavras, mas principalmente em virtude. Está lá em 1 Coríntios 4, 20. João ensina que não devemos amar só de palavras, mas em obra. 1 João 3,18. Jesus, ele não rejeita a confissão verbal, aquela que é sincera, quando essa resulta de um coração contrito, transformado. A fé cristã também pressupõe e é necessário que haja a confissão e a transformação. E para que essa confissão seja autêntica, tem que ser verdadeira, genuína, tem que ser aquela ação que se submete ao senhorio do Senhor. Se Ele é o seu Senhor, a lei dele, o sermão do monte, também é a sua bússola de prática diária. E o item 2 vai falar assim, ó, os milagres não transformam o caráter. Cuidado, falsa piedade, falsos seguidores. Realizar grandes milagres ou desenvolver grandes ministérios em nome de Jesus não é prova de que você está fazendo a vontade de Deus. Jesus, em seu ministério terreno, nunca impressionou e nem se preocupou com essas lisonjas humanas. Ele não estava preocupado com isso. Ao contrário, o tempo todo ele remetia a glória ao Pai. A glória ao Pai. Meu Pai, é Ele que está acima de mim em todas as coisas. E a Bíblia, inclusive, olha que forte. Leia ali Tiago, no capítulo 2, 18 a 20. A Bíblia rechaça a falsa piedade. Isso é falsidade. E a falsidade é mentira. E eu e você, professor, sabemos quem é o pai da mentira. Né? Chegamos ali no ponto final dessa história. Haverá condenação para os falsos seguidores de Jesus, pois eles serão desmascarados e não entrarão no reino de Deus. Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, leia com calma. Vamos então para o cuidado? Qual é o cuidado? Sejamos cuidadosos. Quanto aos movimentos que dão ênfase apenas em milagres, maravilhas, mas não cuidam do desenvolver o caráter do cristão. Gálatas capítulo 5, versículos 22 a 24. E eu trouxe aqui mais uma referência que não está na lição, Provérbios 28, 9. Quem desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a oração é abominável. Não há como a pessoa ser, seja quem for, começando pela minha pessoa, ser de Jesus, se essa pessoa abomina a lei e o senhorio desse Senhor, que está muito bem sintetizado ali no Sermão do Monte. Item 3, fazendo a vontade do Pai. O que faz o verdadeiro discípulo de Cristo? Vamos aprender junto? Esse verdadeiro discípulo é o que vive em total obediência a Deus, à palavra de Deus, fazendo a vontade dEle. O verdadeiro discípulo de Cristo respeita a vontade de Deus que está no céu. Mateus 7, 21.
E a palavra vontade, sabe o que ela pode significar dentro desse contexto? Porque você pode estudar que você vai chegar nesse sentido. Determinação, eu escolho seguir a vontade de Deus, eu opto pela vontade de Deus, eu me submeto à vontade de Deus, porque eu sei que ela é boa, agradável e perfeita, porque eu sei que eu creio que eu tenho um Deus que cuida de mim em todos os detalhes, que me ama, que me respeita, que quer comunhão comigo. Eu tenho um Deus que Ele já está ali abençoando todas as coisas que eu vou fazer se eu estou na direção dEle, se eu estou em consonância com a palavra dEle. Aí a lição fala que fazer a vontade de Deus é obedecer com determinação os seus preceitos, a sua palavra. E qual o nosso modelo perfeito? Jesus. Jesus, Ele fez sempre isso, até nos momentos mais difíceis, que são aqueles momentos que antecederam a cruz. Essa é também uma condição que Deus exige para entrarmos no seu reino. Nesse sentido, todos quantos querem fazer a vontade de Deus devem fugir do pecado. Por isso devemos orar a Deus assim, como? Seja feita a tua vontade, mesmo que essa vontade não seja a nossa vontade. Aí, prosseguindo, o item 2, em quem estamos alicerçados? E aqui nós temos dois exemplos, naquele que vai estar alicerçado na rocha, que é aquele verdadeiro discípulo, que conhece e pratica a palavra de Deus, como está em Mateus 7:24, e nós temos aquele que com certeza está alicerçado na areia. E aqui a lição fala para a gente que a palavra de Deus ela é poderosa, ela transforma. E o centro dessa palavra é a salvação através de Jesus. E ela é perfeita, e ela está em perfeita harmonia com o Pai. E os que querem construir a sua casa espiritual precisam começar a ouvir o que esse grande engenheiro da eternidade nos disse. O alicerce dessa palavra é a Bíblia. E nós estamos construindo a nossa casa sob qual alicerce? E o próximo item vai falar que nós temos que ter um bom alicerce. E esse bom alicerce centra-se no estudo da palavra de Deus. Centra-se no tripé, que é jejum, oração e aplicação dessa palavra na nossa vida. E pedagogicamente, ao concluir o Sermão do Monte, Jesus toma as figuras de dois construtores. O prudente, que vai edificar a sua casa na rocha, e outro que ele vai chamar de insensato, louco, que vai edificar na areia. E vai trazer para a gente o resultado. A rocha como firmeza, estabilidade, aquele que você tem a segurança, que cuida de você, o seu grande ajudador, o seu maior benfeitor, e a areia, que é frágil, instável, que nós podemos trazer aqui metaforicamente simbolizando aquelas pessoas que brincam com o Evangelho, porque se você tem palavras que falam e não tem uma prática que segue, isso não é um Evangelho verdadeiro. Trazendo para a gente que essa areia é indecisão, é dúvida, é negação e é queda certa. E sigamos o conselho do apóstolo Paulo. Vejam cada um como edifica sobre ele o fundamento, como está em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 10. O item 3 fala da relevância da gente escutar e praticar essa palavra e ter nas nossas ações o DNA de Cristo, e vai trazer para a gente aqui exemplos que nós percebemos claramente que nós temos tipos de pessoa na Bíblia que vai demonstrar que ele é prudente, vamos focar no que nos interessa, né? Que ele é aquele que está firmado na rocha, quando aquilo que ele pratica no seu dia a dia segue os preceitos do Sermão do Monte e segue os preceitos da Palavra de Deus. Se eu estou em Cristo, o item 3 fala assim, que Jesus é a nossa identidade verdadeira, o DNA das ações dele, daquilo que ele fez, daquilo que o Espírito Santo ainda me impulsiona e me dirige e me corrige e me ajuda a fazer, tem que estar em consonância com a minha prática. E Jesus, o item 1, fala que ele é o nosso maior pregador. Aí cita vários filósofos que acham Jesus interessante, tal. O que não nos interessa. O que me interessa daqui? Que o Evangelho me apresenta um Senhor Jesus como aquele que chama o pecador ao arrependimento,
que salva, que transforma, que sara as feridas, que é aquele que eu posso em oração, ele faz aquelas curas na minha alma que só ele pode fazer, aquele que joga no mar do esquecimento as coisas que eu fiz, que me purifica, que me transforma. Ore para o Senhor te transformar. Ore por aquelas áreas que você sente que você precisa melhorar. Eu peço sempre sabedoria, longanimidade, para eu ser uma bênção na vida daqueles que me cercam. Eu que atuo com o ensino, nossa, eu nem conheço quem é o próximo aluno que eu vou orientar, eu já falo, Senhor, amplia a minha mente, me dá sabedoria, me ajuda a abençoar esse aluno. E muitas vezes eu estou caminhando, eu estou pensando, estou fazendo algumas coisas e o Espírito Santo, eu não tenho, assim, o menor constrangimento de admitir para você, professor. A minha força não vem de mim, a minha inteligência não vem de mim, as ações que eu faço não vêm de mim. Tudo de bom que há em mim vem do meu Senhor. A parte de ruim, acredita em mim. É a natureza do homem que precisa de constante mudança e transformação e precisa permanecer na oficina desse oleiro. Mas, aqui no Sermão do Monte, o que me traz, e alguns conhecem como da montanha, né? Também é conhecido assim, o que me traz é um filho de Deus que precisa ser o exemplo de imitação para mim e para a sua vida. A salvação tem nome, a salvação é uma pessoa, a salvação é Jesus. Isso tem que estar bastante claro, não só no que eu falo, mas na minha prática, na minha vida. E o item 2 fala que a autoridade do ensino de Cristo, que após ouvir Jesus, como que essas pessoas ficaram ali no Sermão do Monte? Maravilhadas, claro, com a inteligência, com a sabedoria, com a autoridade que ele falava, ficaram impactadas. E, após ressuscitar, o Senhor Jesus disse, toda a autoridade me foi dada, conforme Mateus 28, 18. Isso deixa claro que o ensino de Jesus não é humano, ele é divino, ele é poderoso. Logo, todo ensinamento que o Espírito Santo passa para mim e para você em oração, não é humano, ele é divino, ele emana direto do trono da graça. Toda a instrução de, olha, você vai enfrentar um problema, entra com jejum, entra com oração. Sempre que vem uma tempestade na nossa vida, se você está e eu estou em consonância, em diálogo com o Pai, acredita, Ele nos fortalece, Ele nos avisa. Então nós somos chamados pela palavra de Deus a reconhecer que nossa autoridade para pregar e evangelizar não vem de nós, vem do Senhor. Por isso, tudo o que fizermos e toda a glória deve ir para esse Senhor. Amém? E o item 3 vai falar que Jesus, ele é como a nossa identidade no sentido de termos o DNA dele. O apóstolo João disse que quando o Senhor Jesus se manifestar, o veremos e seremos semelhante a ele. Então nós temos projetos em comuns, Deus não trabalha com projetos individuais simplesmente para uma pessoa que não tem um benefício maior. Deus sempre está trabalhando coletivamente, Deus sempre está nos mostrando, você quer graça, você quer sabedoria, para quê, né? Sempre vamos trabalhar juntos, vamos melhorar o ensino, vamos ampliar a sua mente para a honra e glória de quem? Todas as vezes do reino de Deus. Cuidado, que essa lição, como eu falei no começo, é uma lição de cuidado. Cuidado com glórias que são direcionadas ao próprio homem. Isso não provém de Deus. E ter intimidade em oração, para quê? Para ouvir a direção e o conselho e a voz desse Deus. Não há outro jeito. Para termos a mesma forma de pensar, de agir, para eu, como filha de Deus, através de mim, as ações dele se manifestarem na minha prática. Conclusão, o ensinamento do Sermão do Monte é para ser colocado no quê? Prática. Não apenas para ser admirado, debatido, ai que bonito. Não, é para ser praticado. Ele é precioso. Ele é uma prova viva que quando eu pratico aquilo que o Senhor me ensina, há transformação na minha vida. Então a ética que eu tenho de Deus, ela está acima da ética desse mundo, mesmo porque a ética desse mundo é altamente confrontável, né? Para vivê-la, a ética de Deus, é preciso ter o caráter transformado pelo Senhor. E toda a glória daquilo que nós fizermos em consonância com a palavra de Deus, que toda honra, que toda glória seja sempre direcionada para o Senhor. A partir desse momento, você vai falar assim, nossa, mas o Sermão do Monte é uma lei. Lei tem regras, sim, mas a nossa visão muda. Muda porque da mesma forma que às vezes você fala assim,
para uma criança, o que você quer comer? Dificilmente ela vai falar, eu quero brócolis, quero quiabo. Não, ela não vai ter, ela vai ter outras opções. Só que quando você tem a maturidade, quando você conhece o Senhor, quando você conhece que essa lei é para cuidar de você, para proteger você, para libertar você, que é uma lei, que é um jugo suave e doce, aí você entra no Salmo 19, onde tem lá versículo 97, por exemplo. Eu amo a tua lei, eu quero meditar nela dia e noite. Versículo 102, eu não quero me afastar da tua lei, das tuas ordenanças, eu quero que tu mesmo me ensines através do Espírito Santo. Versículo 103, as suas palavras são doces ao meu paladar, mais do que o mel. Versículo 115, afasta-se de mim os que praticam mal, eu quero obedecer ao meu Deus. Olha a diferença da transformação da lei do Senhor na minha e na sua vida. Amado professor, amado aluno, amada aluna, que o Espírito Santo, cada vez mais como nosso orientador por excelência, nos motive a estudar essa lei, nos impulsione, nos apaixone pelo jejum e a oração, para que eu e você juntos prossigamos em crescer em graça e conhecimento para a honra e glória do Senhor Jesus. Até o nosso próximo encontro.